Gastar com consciência é fundamental para que a gente possa ter uma vida financeiramente equilibrada. Só para a gente ter uma ideia, hoje 74% da população brasileira se encontra endividada. Muito desse endividamento está associado a um gasto desnecessário. Nesse vídeo eu preparei aqui os 5 principais gastos invisíveis que a gente costuma ter e não presta muita atenção, para que a gente possa analisar, refletir sobre esses gastos e, quem sabe, minimizá-los ou eliminá-los para que a gente possa ter uma vida financeiramente mais equilibrada. De repente, a gente pode até sair de uma situação de endividamento para se tornar um investidor. Acompanha comigo esse vídeo até o final. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a relação de gasto versus custo de oportunidade. Isso aqui é importantíssimo. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem R$100 e você gastou esse dinheiro. Significa que você optou em ter a recompensa imediata em detrimento de ter uma recompensa no futuro. E esse é o custo de oportunidade. Agora imagine o seguinte, você prefere ter R$100 hoje para consumir agora, ou se você prefere ter R$259 para gastar daqui 10 anos. Perceba que tem uma diferença significativa aqui, né? Então esse é o custo de oportunidade. Se você, por exemplo, aplicar R$100 hoje em detrimento de gastar esse dinheiro, se você aplica durante o prazo de 10 anos a uma taxa de 10%, ao final desse período você vai ter R$259. É claro que a gente aqui não está considerando a inflação, né? Porque os preços dos produtos aumentam também. Mas você consegue, na maioria das vezes, quando você investe o teu dinheiro, aumentar o teu poder de compra. Então essa é a avaliação, né, que a gente vai fazer sempre, de custo de oportunidade. Aliás, o Brasil é um país que costuma ter um custo de oportunidade alto por conta da taxa de juros. Isso, claro, beneficia o investidor, aquela pessoa que abre mão da recompensa imediata. Já aquela pessoa que é consumista, ela costuma pagar muito caro por esse consumismo, muitas das vezes exagerado. Antes da gente entender quais são esses gastos que a gente deve monitorar e que podem acabar com a vida financeira de qualquer pessoa, é importante a gente compreender quais são os principais fatores que a gente não deve levar em consideração ao fazer uma compra. O primeiro deles é preços promocionais. A gente não deve comprar um produto simplesmente porque ele está numa promoção. Segundo, facilidade de pagamento. Você já parou para pensar como está fácil hoje efetuar um pagamento? Antigamente a gente só utilizava dinheiro. Tinha que abrir a carteira, contar uma quantidade de notas ali para efetuar um pagamento. Ou seja, você tinha muito mais dor a comprar um produto. Hoje não, você pega teu cartão de crédito, aproxima, não precisa nem colocar mais a senha. Viu como você tem menos barreira ali para fazer a compra de um produto? Até a senha foi retirada recentemente. Então, você precisa prestar atenção. Isso, por um lado, é bom, né? Tem uma facilidade de compra. Mas, por outro lado, principalmente para quem é consumista, pode ser ruim, né? Essa facilidade de comprar as coisas faz com que, de repente, você possa entrar numa dívida ou, de repente, gastar mais do que realmente você poderia. Terceiro ponto é o preço de ancoragem, né? Que é muito adotado. É uma estratégia de marketing muito utilizada no mercado, né? Então você coloca um preço lá de referência e coloca um desconto, né, para você levar em consideração que está barato, né, que é uma promoção ali por conta dessa ancoragem. Então esse também é um ponto que não deve ser levado em consideração para você comprar um produto. E por último, é o parcelamento, né, que é muito utilizado aqui no Brasil. Você tem vários países do mundo que você não tem esse tipo de parcelamento, você comprar em 12 vezes sem juros, por exemplo, sem juros entre aspas, né, pessoal? Mas o ponto que a gente tem que levar em consideração aqui é que a gente não deve levar em consideração esses fatores para a compra de um produto, mas sim entender se de fato a gente precisa daquele produto, independentemente desses fatores que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Uma outra coisa que eu considero importante é sempre você avaliar o seu gasto anual, né? Então, por exemplo, imagina que você tem lá um serviço que você contratou e você paga todos os meses. R$50, por exemplo. Você acredita que aquele valor ali é insignificante, não pesa muito no seu orçamento mensal. Mas quando você traz isso para um cálculo anual, você vai ver um impacto, né? Então a pessoa que tem um gasto mensal ali de R$50 com, de repente, um serviço que ela nem utiliza, quando ela coloca no ano, ela vai perceber que ela está gastando mais de R$600. Eu digo mais porque esse dinheiro poderia ser investido, né? O custo de oportunidade que a gente acabou de falar. Então é importante avaliar esse gasto anualmente e monitorar mensalmente. Agora, uma coisa muito importante é a gente ter um equilíbrio ao economizar e a gastar. Inclusive, existem pessoas que defendem que você não deve ter uma mente direcionada para economizar dinheiro. Porque quando você tem essa mente direcionada para a economia,
sua mentalidade está focada na escassez e não na abundância. Eu considero que o mais adequado é você ter um equilíbrio, como tudo na vida. O ponto importante é que a gente não pode ter uma economia que a gente costuma chamar de economia burra. Vou te dar um exemplo. Imagina aquela pessoa que comprou um carro, pagou 100 mil reais, não paga o seguro para economizar, vai no shopping e deixa do lado de fora para economizar o estacionamento. Essa pessoa acerta, sei lá, 1000 vezes, mas na 1000ª vez que ela erra, o carro é roubado e ela perde um grande dinheiro ali que foi aplicado naquele carro. Então a gente precisa ter esse equilíbrio para saber economizar, mas fazer economias de maneira inteligente. E claro, pessoal, focar sempre em se tornar um profissional mais valioso para ganhar mais dinheiro. Porque daí quando você ganha mais dinheiro, economizar se torna mais fácil, porque você tem uma possibilidade de comprar coisas que até então você não tinha acesso e isso não vai pesar tanto no seu orçamento. Agora, uma coisa que é fundamental, pelo menos para mim, pessoal, no momento em que eu vou gastar o meu dinheiro, é avaliar a relação de custo-benefício. Eu nunca vou comprar um produto simplesmente pelo fato dele ser mais barato, com o intuito de economizar dinheiro, assim também como eu não vou comprar um produto pelo fato dele ser mais caro por conta de uma questão de status. Eu sempre vou avaliar a relação de custo-benefício. Meu objetivo principal é gastar bem o meu dinheiro e evitar também de fazer economias burras. Uma coisa também muito importante é você tentar identificar qual que é o valor da sua hora trabalhada, porque daí você vai conseguir balizar se de repente vale a pena você efetuar uma determinada tarefa em detrimento de abrir mão dessa hora trabalhada. Então, por exemplo, imagina que para você efetuar uma determinada tarefa para economizar 50 reais, você gaste 1 hora. Se você observar que a sua hora trabalhada vale 100 reais, então não vale a pena você demandar 1 hora do seu tempo para economizar 50 reais, sabendo que você ganha 100 reais por hora. Então esse é um ponto também que você tem que prestar muita atenção. O primeiro gasto que eu quero mencionar aqui para você não está associado a um gasto financeiro, mas sim um gasto relacionado à moeda mais preciosa que existe, que é o tempo. Então acredito que seja bastante importante a gente entender que é fundamental não desperdiçar o nosso tempo, justamente porque a gente pode converter esse tempo em dinheiro, em valor financeiro. Então, por exemplo, eu não consigo compreender como existem pessoas que ainda gastam horas e horas na fila de um banco ou de uma lotérica para pagar um boleto bancário tendo um celular na mão. Ela está desperdiçando o ativo mais precioso que existe, que é o tempo, que é irrecuperável. Então, o primeiro gasto que a gente deve evitar e monitorar, porque muitas das vezes é um gasto invisível, é o desperdício de tempo. O segundo gasto, que eu diria que é mais palpável, é mais percebido, é o pagamento de juros. E esse aqui pode arruinar a sua vida financeira. Você nunca vai conquistar a liberdade financeira ou uma vida financeiramente equilibrada pagando juros. Você tem que tentar ganhar juros e não pagar juros. Então, sempre que você paga juros, você está desperdiçando, gastando um dinheiro que você não tem. E aí você, muito provavelmente, vai ficar cada vez mais longe de ter uma vida financeiramente tranquila. Então, tente ao máximo evitar de pagar juros. Esse aqui talvez seja complicado para algumas pessoas, que basicamente é você gastar um dinheiro adicional para comprar uma marca que reflete muitas das vezes um sinônimo de status. Eu particularmente já passei por essa fase, mas hoje em dia para mim isso é irrelevante. Eu entendo que as principais marcas, elas utilizam uma estratégia de branding, que é justamente para tornar essa marca mais reconhecida e assim inflacionar o preço. E para mim, hoje em dia não faz sentido você gastar um volume financeiro elevado para comprar um produto de marca, simplesmente pela marca, só para estampar essa marca, por exemplo, no seu peito ou, por exemplo, um emblema do seu carro, né, que é um meio de transporte, pelo menos na minha concepção, né? Para mim não é sinônimo de status. Então acho que esse é um ponto importante, que é um gasto adicional que você pode ter e que muitas das vezes você também não vai conseguir recuperar esse gasto que você teve comprando ali uma marca baseado em status, né? Muitas das vezes para agradar outras pessoas ou de repente para
mostrar para outras pessoas. Assinaturas mensais ou anuais. Isso aqui também costuma ser um gasto invisível, porque muitas das vezes você está pagando, mas nem utiliza ou utiliza muito pouco. Então, por exemplo, academia, TV por assinatura, plataforma de vídeo, você tem aí Netflix, Amazon, etc. Cursos online, considero fundamental você se aperfeiçoar, mas muitas das vezes a gente compra eventualmente um curso online, assiste algumas aulas e deixa de lado. Então precisa prestar muita atenção, monitorar essas assinaturas mensais ou anuais para evitar que você tenha um gasto desnecessário. Isso no médio e no longo prazo pode impactar bastante o seu orçamento. E esse aqui eu acredito que esteja caindo em desuso, mas ainda tem muita gente que paga cesta de serviços bancários, né, para ter ali serviços essenciais do banco. Então não faz mais sentido você pagar esse tipo de taxa mensal para poder ter serviços básicos que um banco oferece. Outro ponto também que a gente pode acrescentar é taxa de anuidade de cartão de crédito, que eu acredito que hoje você tem várias opções de cartões de crédito que não cobram essa taxa e você pode inclusive se beneficiar com cashback, por exemplo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!